Essa questão 131, ela fala que para o monitoramento do funcionamento de dispositivos silenciosos, geralmente é necessário algum tipo de sinalização, seja ela visual ou sonora, que seja instalada. A gente pode citar como aparelhos do nosso cotidiano os modems e os roteadores. Geralmente esses aparelhos, eles utilizam uma luzinha de LED para indicar se há sinal de internet ou algum tipo de falha no sistema. Os no breaks, quando há queda de energia, eles emitem um sinal sonoro, uma espécie de bip intermitente, para avisar que o dispositivo está operando pela bateria. Outros tipos de carregadores de bateria, eles utilizam uma mudança de cor, de vermelho para verde, para sinalizar o fim da carga. Então, esses são exemplos, né, de alguns tipos de aparelhos silenciosos que precisam ter algum tipo de sinalização, ou por meio de bip, ou por meio de algum tipo de luz de LED. E a questão, ela fala que como uma solução simples para isso, seria a instalação de um emissor de luz de LED em paralelo, né, com um dispositivo de resistência R igual a 300 ohms. E esse dispositivo, ele vai operar com uma tensão de 12 volts. Então nós temos aqui o nosso LED, esse LED vai estar em paralelo com um dispositivo de resistência 300 ohms. Esse dispositivo funciona a uma tensão de 12 volts e o texto ainda comenta que para minimizar o consumo de energia desse LED, ele vai operar com uma tensão de apenas 3 volts. E logicamente a gente percebe que numa associação em paralelo, né, você tem 12 volts de um lado, você tem apenas 3 volts do outro, você precisa colocar alguma coisa, tá, como proteção. E aí você coloca um resistor de proteção associado em série a esse dispositivo de LED. O gráfico ao lado, ele vai mostrar o comportamento, né, da corrente em função da voltagem, a corrente em miliamperes e a voltagem em volts, que estão caracterizando o funcionamento desse LED. E o que que a questão quer saber? A questão quer saber o valor da resistência de proteção em ohms, ou seja, quanto vale essa resistência de proteção que foi colocada. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, se eu tenho uma associação em paralelo, eu tenho que ter desse lado 12 volts e, logicamente, desse lado aqui, ó, eu tenho que ter também 12 volts. Obviamente, a minha bateria tem que ter 12 volts. Se o nosso LED tem 3 volts, obrigatoriamente esse resistor de proteção ele tem que ter 9, né? 3 mais 9, 12 volts. E eu posso, através do gráfico, descobrir qual é a corrente que está entrando aqui, ó. Qual é a corrente que vai passar pelo LED. Olhando para o gráfico, quando eu tenho 3 volts, a corrente é de 10 miliamperes. Então eu sei que aqui está passando uma corrente de 10 miliamperes, certo? Bom, uma vez que eu tenho essa corrente do LED, perceba que como eu tenho uma associação em série, essa corrente que passa pelo LED é a mesma corrente que vai passar pelo resistor de proteção. Agora ficou tudo mais fácil, né? O que que eu sei sobre o resistor de proteção, certo? Eu sei a sua resistência? Não. A sua tensão é de 9 volts. A corrente que o atravessa é de 10 miliamperes, ou 10 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 0,01 amperes. Aplicando a primeira lei de Ohm, resistência, voltagem sobre corrente.
eu tenho uma tensão de 9 volts e uma corrente de 0,01 ampere. Fazendo essa conta, né, eu tenho 9 que divide 1/100. Isso vai dar 900 ohms. Nosso gabarito, letra B.